do 12º módulo da Escola Capacitando, aula de Bibliologia, ok? Vamos aí continuar mergulhando no livro sagrado. Qual é a tua expectativa para essa noite? Você tem acompanhado aí no grupo do WhatsApp todo o material de apoio? É muito importante que você mergulhe no material de apoio, porque não dá tempo de tratar tudo na aula. E nós te damos todas as fontes da onde pesquisamos e para você se aprofundar, ok? Adriano, joga na tela, vamos dar uma breve recapitulada. Nós já mergulhamos aí. Na semana passada, você que assistiu a aula, lembrando que uma falta ainda é tolerável, 2 faltas reprova, nós começamos a tratar o que é bibliologia, né? A bibliologia é a doutrina das escrituras. Nós fomos aí aprendendo que a bibliologia aí, nós vamos entrar de maneira introdutória em tudo que é importante e relevante na história da Bíblia. Pode jogar lá, Adriano. Nós vimos, né, que bibliologia é o olhar para o todo da Bíblia. Desde a sua origem, formação, estrutura, né, conteúdo, tema, canonicidade, historicidade. Então fica tranquilo que nós vamos mergulhar. Você recebeu lá a confissão de Westminster, né, que a gente exalta como aquela confissão de fé que começa com a Escritura. Por quê? Porque sem a Escritura não se faz teologia. Pode jogar lá, Adriano, para nós. Nós vimos a origem, né, do significado aí da palavra, né, Bíblia, que vem lá de Biblos, né, quando cair lá na prova, da onde que vem? Você vai lembrar que vem lá de Biblos, que era aquela cidade da Fenícia, né, onde o papel, e depois foi indo para o plural, e aí significa livros. Então tá tudo lá para você. Pode jogar, Adriano. Nós vimos que o nome Bíblia só está na capa. E olhe lá, hoje nem na capa mais. Mas nós vimos vários nomes que a Bíblia dá para si mesma. Pode jogar. E nós começamos a definir o que é a Bíblia, a antropologia do divino. É aquela revelação especial, é a palavra de Deus, é dádiva de Deus. Tudo isso vimos semana passada. E aí, nós pegamos essa frase. Olha que frase legal. Quem que vai tirar uma fotinha aí do pastor DH e vai colocar lá, ó, a Bíblia é Deus falando aos homens, Deus falando através do homem, Deus falando como homem, mas é sempre Deus falando, porque é a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí no chat? Então, nós estamos aí mergulhando na doutrina das Sagradas Letras. Nós vimos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Lemos textos e acabamos aqui, no Sola Scriptura. Ok? Pode cortar para mim aqui, Adriano. Já prepara aí. Então hoje nós vamos começar, você que está anotando aí, e eu peço que todos fiquem com a Bíblia esperta, que eu vou falar o teu nome aqui, hein? Quem estiver dormindo e não tiver com a câmera aberta aí, e aí eu sempre faço assim, ó, eu falo o texto, digo quem vai ler, e aí você espera o meu comando, para a gente tornar a aula bem dinâmica, tá? Aí você abre e fecha o microfone, tá bom? Com a sua participação nós vamos longe. Pode jogar para nós, Adriano. Quando cair lá na prova, quais são os 5 I da Bíblia? O que você vai colocar? Eu resumi em 5 Is, que é a Escritura Sagrada. Qual que são os 5 Is? Anote aí, você que está anotando. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é indestrutível, a Bíblia é inesgotável. Vamos lá? Na palma da mão. A Bíblia é inspirada, inerrante, infalível, indestrutível, inesgotável. Aleluia! Eu vou dar um texto só de cada característica para a gente não ficar aqui até amanhã. Então segura na tela enquanto eles anotam, Adriano, eu já vou falar com alguns obreiros aí. Eu queria que a Letícia Fidêncio já preparasse Êxodo, capítulo 32, versículo 27. Enquanto a Letícia prepara Êxodo 32, 27, o Edson, o nosso grande líder do PG Zadok,
Já prepara 2 Samuel 23, 2. Vocês vão anotando tudo. A Bíblia é inspirada. Letícia vai preparando o Êxodo 32, 27 e o Edson 2 Samuel 23, 2. Pode jogar para mim aqui, Adriano, ou para eles lá. Letícia, lê para nós. Daqui a pouco nós voltamos com a tela. Então, qual que é o primeiro I da Bíblia? Anote aí, a Bíblia é inspirada. Lê para nós, Letícia, Êxodo 32, 27. Então lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mais cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu vizinho. 32, 27? Isso, né? 32, 27. Então, foi errado. Eu já passo certo lá. Lê para nós 2 Samuel 23, 2. Ed. Pode ler. O Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Então, a palavra, o inspirado, nós vamos nem precisar ler os outros, porque daqui a pouco nós vamos trabalhar bem, mas é isso, você pode anotar os 4 versículos ali. A palavra foi inspirada, mas ela não foi só inspirada. Eu queria que a Michele Bernardino abrisse lá em Mateus 22, do 29 ao 31. E outro líder querido aí, ou vamos chamar um pastor, né? Pastor Marcelo de Alvorada, lê Salmo 119, 140, tá bom? Salmo 119, 140, e a Michele já pode ler aí Mateus 22, do 29 ao 31. A palavra de Deus é o quê? Segundo I, quando cair lá na prova, quais são os 5 I? Inspirada, inerrante, ela não erra. Lê lá para nós. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem asas nem são dadas em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Então, quando você lê a Bíblia, você encontra um monte de erro, tá bom? Anote aí, todos em você, não na Bíblia. Jesus olhou para os caras e falou, mano, vocês estão fazendo uma interpretação tudo errada. Errais, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a Bíblia, ela é inerrante. O que significa isso? Não tem erros e não pode errar, tá? Então, a Bíblia não tem erros. Hoje tem um monte de gente dizendo aí, nós já aprendemos em outras matérias que ela tem aparentes contradições, mas nós cremos que quando nós lemos a Bíblia, nós achamos um monte de erro, todos em nós. Pastor Marcelo, Salmo 119, 140. Acho que deu um errinho, mas vamos lá. A Bíblia é infalível. O que é infalível? Ela não tem falhas, nunca falhará. Ok? Vamos pegar só um texto aqui, ó. Vocês estão anotando todos? Joga na tela lá, Adriano. Porque eu não quero que fique nenhum texto de fora. A gente vai escolhendo um de cada tópico ali, ó. Então, quando cair lá na prova, quais são os 5 Is da Bíblia? Alguém escreve no chat. Inspirada, inerrante, infalível. Ela não pode falhar. Félix, lê para nós Jeremias 1:12. Quando você tiver liberado, já libera o Mike e vem. O que é infalível? Não tem falhas e nunca falhará. Jeremias 1:12. Aí eu já queria que o Jonathan Fabião, pastor estagiário, ficasse engatilhado Mateus 24:35. Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então,
a Bíblia é infalível, sabe por quê? Porque Deus cuida para cumprir a sua palavra. Posso ouvir um glória aí no Rio Grande do Sul? Então, ela é inspirada, inerrante, infalível, indestrutível. Tem gente que fala, ah, mas queimaram, a Bíblia tal, acho que se perdeu. Não, irmãos, Deus cuida. Lê para nós, Jonathan Fabião, Mateus 24, 35. E eu já queria que o Fernando Falange abrisse Salmo 119, 18, para a gente fechar esse tópico aqui. A Bíblia é indestrutível, Johnny. Mateus 24, 35. Se o Johnny não estiver online, alguém lê para mim. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então você acredita em Jesus ou acredita na teoria da conspiração? Jesus está dizendo, vão passar céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando a gente fala que a Bíblia tem 5i, nós estamos crendo, grave isso, que ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é indestrutível, não importa. Ontem passou um documentário na Record, não sei quem assistiu, quantos tentaram destruir a Bíblia e não conseguiram. Ela nunca será destruída, porque Deus cuida e preserva a sua palavra até o fim, amém? Mateus 5,17, que está ali, por exemplo, diz que não vai ser tirado nada, nem um pingo, nem um i, até que tudo se cumpra. E a Bíblia é inesgotável. Ah, não, já sei tudo, esse versículo eu já... Nós temos que crer na iluminação, ela é inesgotável. Quem for com Salmo 119, 18? O que significa inesgotável? Não se esgota. Pelo contrário, anote isso, a Bíblia não se esgota. Ela é viva, ela se renova. Ela se renova para quem dela se alimenta. Amém? Então ainda no slide 10, Adriano vai jogar mais uma vez só para a gente decorar. Hebreus 4,18 ali que está no slide ali, ó, inesgotável, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia não são letras mortas, tá? A Bíblia não é um livro arcaico. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é inesgotável. Quem mergulha nela, irmãos, vai encontrar tesouros. Amém? Então, quando cair lá na prova, ninguém diga que eu não avisei, hein? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? O pastor está te ajudando, ó. Ela é inspirada, inerrante, infalível, indestrutível e inesgotável. Pode jogar o próximo, Adriano? Vamos ver se é. Tudo isso, por quê? Tudo isso a Bíblia é por causa de uma doutrina. Agora nós vamos entrar na aula de hoje. Nós só podemos dizer que a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é indestrutível e é inesgotável por causa da doutrina da inspiração da Bíblia. Pode jogar para mim aqui, Adriano, depois você joga de novo. Inspiração das Escrituras é a doutrina que responde teologicamente às questões de crítica à Bíblia. Porque há muitas críticas contra o livro sagrado. E qual que é a nossa resposta? Que a Bíblia foi inspirada. Então as pessoas falam assim, como pode confiar que esse livro é a palavra de Deus? Será que esse livro não é fabricação humana? Então, irmãos, nós vamos ser muito questionados sobre isso. Será que a Bíblia não é um livro meramente humano? Então, quem questiona a autoridade da Bíblia, vê ela apenas como um livro. Agora, eu quero que fique bem claro aqui na aula de bibliologia, que nós cremos que ela foi inspirada. O cético diz assim, como que eu vou saber que a Bíblia é palavra de Deus? O papel aceita tudo. Isso o cético diz. Agora anote aí, o crente diz, Deus inspirou tudo, por isso nós aceitamos tudo que está nesse livro. O cético vai dizer que o papel aceita tudo. Nós vamos crer na doutrina da inspiração, que Deus inspirou tudo que está no livro, por isso nós cremos. A doutrina da inspiração, o Adriano vai jogar ali na tela para você ir anotando,
ela é um dogma magno. Então está escrito ali, né? A doutrina da inspiração, ela é o dogma magno da fé cristã. O que significa isso? Tem gente que já fez o sinal da cruz aí. Dogma magno é o dogma que sobrepõe a todos. Por quê? Porque só se faz teologia com a Bíblia. Se eu não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, todas as outras doutrinas estão corrompidas. Então, irmãos, sem inspiração divina, a Bíblia não é inerrante, não é infalível, não é inesgotável, não é indestrutível, ela não tem autoridade nem autenticidade. Anote essa frase. Sem inspiração, a Bíblia não tem autoridade nem autenticidade. Toda hora você vai dizer assim, será que esse texto é mesmo? Então nós temos que ter como dogma magno a doutrina da inspiração. É fundamental que você entenda o que nós vamos explicar aqui hoje. Para que quando alguém atacar as Escrituras, você possa defender a sua fé. A inspiração é crer que o testemunho inspirado independe do homem, independe da igreja. Somente Deus poderia fazer isso. É crer que a mesma verdade que o autor verdadeiro e supremo, que é Deus, transmitiu, foi registrada, não só registrado, foi preservado para chegar até nós. Porque nós cremos que a inspiração acabou no fechamento do cânon. Então é muito sério tudo que nós vamos falar daqui para frente. Porque é um dogma magno da nossa fé. Não pode ser removido da nossa crença. Sendo assim, irmãos, a Bíblia deve ser recebida como palavra de Deus. Tá bom? Joga aqui para mim, Adriano, porque essa frase eu falei hoje no aconselhamento. Então, quando um fake pastor olhar para você e dizer assim, ó, você crê que eu sou boca de Deus na tua vida? Você tem que dizer assim, eu creio que a Bíblia é a boca de Deus na minha vida. Então, o verdadeiro profeta, ele fala a palavra que já foi inspirada. E eu não estou falando aqui que eu não creio em dom de profecia, dom de palavra. Tudo isso é outra aula, mas eu estou dizendo, irmãos, a Bíblia foi inspirada por Deus. Então ela é boca de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus audível? Quem quer ouvir a voz de Deus audível aí em casa? Joga a mão para cima aí no chat. Quem quer ouvir? Tem alguém no mini auditório aí que quer ouvir a voz de Deus audível? Anote aí, leia a Bíblia em voz alta todo dia. Vai ali, ó. Vai ler na Bíblia. Estude a Bíblia toda semana. E você vai ouvir Deus. Lutero tinha uma frase, anote aí. Ele estava tão extasiado em poder voltar para as Escrituras que ele diz assim, ó. Fiz uma aliança com Deus. Que Ele não me mande sonhos, visões, anjos, pois estou satisfeito com as Escrituras que me dão toda a instrução que eu preciso, tanto nessa vida quanto para o porvir. Uau! Irmão, não é que nós não cremos. Ele falou assim, eu quero a Bíblia. Nós não somos sensacionistas, nós não desprezamos a experiência, mas nós precisamos colocar de volta a palavra de Deus no seu lugar. O Cote aqui da Jocum de Curitiba tem uma frase que o que o Brasil precisa não é de avivamento, é de um reabibliamento. Então, inspiração é a doutrina, é uma doutrina apologética que defende e valida a fidelidade das Escrituras. Joga lá para nós, Adriano. Vamos ler. Olha lá os textos. Quais os textos áureos aí da inspiração? 2 Timóteo, abra comigo aí em casa. 2 Timóteo, capítulo 3. Quando você achar, coloque achei. 2 Timóteo 3, nós vamos ler do 14 ao 17. Vai lá comigo. Olha que interessante esse texto. Todos acharam? Diz assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Agora vamos fazer só uma leitura, depois nós vamos entrar no original mesmo. Ele está dizendo assim, ó. Anote a primeira coisa aí, ó. Permanece. Hoje tem muita modinha. Ó, desde aquela época, Paulo está dizendo, permanece naquilo que você aprendeu na infância. O que Paulo tinha aprendido na infância com a avó dele?
e com a mãe dele. Coloca aí a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ó. Tu, porém, aqueles homens, Timóteo, eles vão de modinha em modinha, eles vão pro arrasta para cima, mas você não arrasta o dedo para cima não, Timóteo. Abre a Bíblia, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem aprendeste que fosse inteirado, da avó e da mãe, e que desde a infância, não vá no modismo não, você sabe o quê? As sagradas letras, as que podem te tornar sábio. Sábio para quê? Objetivo central da Escritura, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O propósito central das Escrituras é a salvação, é gerar uma fé salvífica, ok? E aí ele continua, toda a Escritura, já falamos disso, toda a Escritura, é o quê? Inspirada por Deus, aleluia. Olha a doutrina da inspiração, naquela época já estava sendo atacado. Já tinha aqui, você vai aprender daqui a pouquinho no cânon, que Marcião queria sacar fora o Antigo Testamento. Por isso que Paulo, né, muitos queriam romper com o Antigo Testamento. E Paulo está dizendo que toda a Escritura, em 64 depois de Cristo, já estavam querendo dizer que já tinham partes da Bíblia que não era inspirada. E Paulo está dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Olha a utilidade da Bíblia aqui, ó. Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então olha aqui para mim, irmãos. Pode jogar aqui, Adriano. A Bíblia, ela é útil e ela é para nos habilitar tudo que nós precisamos ser e fazer. Nós temos a instrução. Quem que está falando para Timóteo? Paulo. Paulo não manda arrastar o dedinho para cima e dizer, Timóteo, ó, vem aprender em 1 mês o que eu aprendi em 10 anos. Não, ele está dizendo, Timóteo, não arrasta o dedo para cima, não. Marca o pastor aí, ó, faz o dedinho assim, ó. Não arrasta o dedo para cima. Abre a Bíblia e continua naquilo que você aprendeu. É uma mensagem. É as últimas mensagens dos apóstolos. Você vai aprender no Capacitano ano que vem que a segunda carta de Timóteo foi escrita no final da vida de Paulo. E parece que é uma cristocidência, mas vamos para o segundo texto da inspiração. Joga na tela, Adriano, para eles não esquecerem. Foi em 64 depois de Cristo também. De um lado estava o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, dizendo para Timóteo, eu já vou entrar no original do texto, eu só estou introduzindo a doutrina da inspiração. Mas o apóstolo Pedrão, que também foi preso na perseguição de Nero, você sabe que quando Nero botou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, ele foi atrás dos 2 maiores líderes da época, Paulo e Pedro. Então eles escrevem essas cartas nesse contexto. E vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Quando você achar, diga aí no chat, achei. Quantos estão entendendo aí? Já vai anotando a sua pergunta que no final. A doutrina da inspiração. Olha o que o apóstolo Pedro, a última mensagem dele, a mensagem de despedida, olha o que ele diz. Todos acharam? Por esta razão, sempre estarei pronto, pode cortar para mim aqui, Adriano, para trazer lembrança acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmado. Pedro está dizendo assim, ó, eu sei que vocês estão na verdade, mas eu vou, de novo, eu estou quase morrendo, eu vou falar para vocês, fique nessa verdade. Que verdade é essa? Versículo 13. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, ele estava pronto para ir para a glória, despertar-vos com estas lembranças. Então ele só está lembrando. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Tanto Paulo quanto Pedro já sabiam que eles iam para a fita. Mas a palavra permanece. Olha o versículo 15. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, palavras de um verdadeiro apóstolo, conserveis a lembrança de tudo. Que lembrança? Porque não vos devo conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas,
mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro diz assim, só um apóstolo poderia falar porque ele viu. Pois ele recebeu a parte de Deus Pai, honra e glória, quanto pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É hora, a voz vinda do céu, nós ouvimos a voz e estávamos com ele no Santo Monte. O que Pedro está lembrando aqui? Ele está lembrando, irmãos, daquela visão no Monte da Transfiguração. Que ele estava lá, anote aí, você que está aí, não dá tempo de abrir, Mateus capítulo 17, do 1 ao 9. Lembra? Mateus 17, do 1 ao 9. Quando aparece Moisés e Elias representando a lei e os profetas, Pedrão tem uma ideia sensacional. Ele fala, Senhor, vamos fazer uma tenda, vamos fazer uma conferência. Elias prega na sexta e o fogo cai. O Senhor vem, Moisés vem e prega no sábado e o Senhor fecha no domingão. E Jesus, a voz veio do céu e disse, este é o meu filho amado. Então Pedro está dizendo, não é uma fábula, irmãos. Eu estava lá. E olha o que ele diz no versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, a iluminação, que nós vamos falar daqui a pouco, sabendo primeiramente, olha a base da doutrina da inspiração, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação ou elucidação, porque nunca, jamais, versículo 21, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nós vamos trabalhar tudo isso. Não veio da vontade humana, não veio só da cabeça, por mais que Deus usou tudo. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nenhuma profecia é de particular interpretação. Nós já estudamos gramático histórico, aplicação continuista, mas o versículo 21, Pedro está dizendo que Deus usou homens, e homens santos, tá? Tem gente que fala, a Bíblia foi escrita por homens. Você fala assim, queria que fosse escrito por cavalo? 40 homens, nós vamos estudar, mas não era qualquer tipo de homem. Homens santos e homens falhos. Mas sabe por que a Bíblia não tem falha? Porque nenhuma profecia foi por vontade humana. Entretanto, eles falaram da parte de Deus, e aqui está o mistério. Inspirados pelo Espírito Santo. O que é inspiração? Anota aí, me marca, tira uma fotinha do pastor, marca o Instagram lá, Igreja Rogate, DHCWB. Inspiração foi a ação do Espírito Santo, dirigindo os profetas e apóstolos para agirem e registrarem tudo como deveria ser. O que Deus não queria, eles não escreveram. Ok? O que Deus não queria, não chegou até nós. O que é inspiração? É a ação do Espírito Santo, dirigindo os profetas e os apóstolos, Antigo e Novo Testamento. O que é inspiração, pastor DH? Inspiração, anote aí, foi o ato de Deus capacitar e supervisionar o escritor para transmitir corretamente a palavra de Deus. Sou humano, eu só sei errar. Se o homem não fosse inspirado, a Bíblia estava cheia de erro. Nós temos que crer que inspiração não é só o ato de capacitar, é o ato de supervisionar. Deus estava ali, nós já vamos explicar todos os tipos de inspiração, para que o escritor transmitisse corretamente a palavra de Deus. Slide 12 na tela, Adriano. E agora eu começo a explicar o que é inspiração. Vá anotando a sua pergunta. No final, inspiração. Anote aí a palavra no grego, quando cair lá na prova. O que é a palavra no grego? Explique com suas palavras. Tá lá, ó. Inspiração vem da palavra no grego ali, ó. Theopneustos, né? De pneu, de ar. Theo, Deus, pneu. Então é Deus, respirar, soprada por Deus. Então puxa o ar aí no teu peito assim, ó. Lá no livro do reverendo Antônio Gilberto, você vai ver todas essas explicações do pulmão e o que tem a ver com inspiração.
Agora sopra. Então é mais ou menos isso. A gente brinca em teologia que foi o hálito de Deus. Então, 2 Timóteo, então anote lá, ó, quando o ar entra nos pulmões, você inspira. Então, combinando as duas coisas, né? De quando você solta, você respira. Então, essa palavra denota que em todo o processo, inspiração significa que Deus estava em todo o processo da revelação escrita. Tá? Ele que estava coordenando. Então, é muito interessante você entender isso. Corta aqui para mim, Adriano. 2 Timóteo, agora eu vou explicar o versículo. Quais são os dois versículos, né? Nós lemos 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, e nós lemos 1 Pedro, todo o contexto ali do 12 ao 21. 2 Timóteo 3,16, a palavra ali, toda escritura, né? Qual que é a palavra ali no grego? É a palavra graf, da onde vem gráfica, grafia. Era um documento escrito, então toda escritura. Na aula de Cano nós vamos falar que era o Velho Testamento, tá? E o Novo estava sendo construído. Quer dizer, tudo que foi grafado, tudo que foi escrito, é isso que Paulo está dizendo, foi supervisionado por Deus em todo o processo, toda a escritura. Hoje a teologia liberal está dizendo que algumas partes da escritura, não, irmãos, toda a escritura foi supervisionada por Deus, inspirada, de grafia. 2 Pedro 1,21 diz que a profecia não foi registrada por vontade humana, mas Deus usou homens santos. Então nós temos que entender que a inspiração é a garantia que um homem comedor de damasco na época, um homem comedor de pão asmos, não ia corromper o registro. Deus ia capacitar ele, nós já vamos ver o processo orgânico. Então o Antigo Testamento foram os profetas. Você já percebeu como que os profetas prefaciavam as suas mensagens? Os pentecostais vão lembrar aí. Família aí da Jane, do Fábio, estão assistindo aí? Manda um oi no chat. Como que eles prefaciavam as suas declarações, as suas exortações, o seu consolo? Tinha uma frase-chave, anota aí de caneta vermelha. Pode jogar o próximo slide, Adriano. Assim diz o Senhor. Essa expressão não é à toa. Lá naquele livro que você recebeu de material de apoio, comenta aí para mim quem que já leu o livro lá, A Bíblia através dos séculos. É do grande mestre da Assembleia de Deus, Antônio Gilberto. Ele diz que há mais de 2.600 citações desse tipo nas Escrituras. Assim diz o Senhor, e falou Deus. Estão entendendo? Por exemplo, Isaías, ele tem mais de 120 citações. Eu vou dividir os textos aqui, só para você entender do que nós estamos falando. Eu queria que a Lila, a nossa diaconisa, já abrisse aí Isaías 44:6, os outros só vão anotando. Eu queria que o Diogo abrisse em Jeremias 30, o 1 e o 2. Eu queria que a Rosilene abrisse Ezequiel capítulo 13, do 1 ao 3. E olha lá no Novo Testamento, então olha que coisa linda. Estevão lá no seu discurso, ele cita Moisés como também inspirado por Deus. Eu queria que, deixa eu ver mais um aí. Quem que eu posso chamar? Minha memória falha. O Maicon abrisse Atos 7, o 37 e o 38. Então, ó, antes de vocês lerem, Isaías tem 120 expressões, assim diz o Senhor, venha a palavra de Deus a mim. Jeremias tem 430. Ezequiel tem 329. Moisés, e Estevão vai falar de Moisés. Vamos lá? Quem ficou com Isaías 44:6? Lê para nós. Enquanto eu ponho um cafezinho aqui. Lila?
Pastor Adriano, abra para mim aí Isaías 44:6. Enquanto o pastor Adriano procura, lê para nós, Diogo, Jeremias 30. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Então você entendeu o que é inspiração? Inspiração, ó, mais de 2.600 vezes venho a mim, assim diz o Senhor. Quer dizer, a Bíblia está recheada. Não foi, a profecia não foi por vontade humana, mas santos homens de Deus. Pastor Adriano, do Templo das Águias, acho que eu vi você por aí. Lê Isaías 44:6 para nós. Vamos lá, Ezequiel 13, do 1 ao 3. Quem ficou com Atos 7, 37 e 38? Então, beleza. Essa rodada eu errei feio, Adriano. É assim, acontece, né? Mas, irmãos, tá ali na tela, o Adriano vai jogar para nós. Pode jogar lá, Adriano. A ideia dessa sessão é mostrar para você que o Antigo Testamento não foi produzido por vontade humana, ok? E o Novo? Será que no Novo, muitos... corta aqui para mim, Adriano, isso eu tenho que falar porque os teólogos liberais estão batendo. O Derek vai dizer, quem? Quem? Essa galera aí. Não, mas o Novo Testamento e não sei o que, não tinha ideia de cânon. Irmãos, na aula de cânon nós vamos ver, mas eu já quero deixar aqui a pincelagem. O Novo Testamento não tem muito essa expressão, assim diz o Senhor, porque o judeu jamais ia fazer isso. Mas Paulo, os irmãos, eles tinham consciência. Só que eles não diziam assim diz o Senhor. Qual que é a linguagem do Novo Testamento? Anota aí. O AT, o Antigo Testamento, não fale velho, que você ofende. Se você quer agradar o coração de um judeu, fale a Bíblia hebraica. Nós vamos falar disso no cânon. Não use a expressão antigo, que você ofende, nem velho. Mas lá é assim diz o Senhor. Mas no Novo Testamento os apóstolos mudam a linguagem. Eu vos escrevo. Então não é mais assim diz o Senhor, né? O Velho Testamento é mais penteca, né? O Novo já, eu vos escrevo. Nós chamamos o Novo Testamento dos documentos apostólicos. Olha que linguagem bonita. Você abre a sua Bíblia comigo. O documento apostólico de Paulo. Ah, coisa linda, né? Joga o slide 14, Adriano. Será que eles tinham consciência que estavam escrevendo? Agora eu vou distribuir os textos, eu não posso errar. Você fale para mim, Adriano, quem está ali que... O Renan da Jamile está ali? Renan, 1 Coríntios, não é Coríntias, tá? 1 Coríntios 2,13, o Renan. Eu queria que... O Renan vai segurando ali o texto. Eu queria que o Luciano preparasse 2 Coríntios 13, 3. Eu queria que a Nilva Bertoldo, a minha aluna lá de Mangueirinha, irmãos. Onde fica Mangueirinha? Do lado do Foz de Jordão. Abrisse lá, segurasse 1 Tessalonicenses 2,13. E para fechar essa sessão do Novo Testamento, eu queria que o André Félix, que já que morou em Foz do Jordão para fazer a dobradinha, deixasse engatilhado 1 Coríntios 11:23. Está lá na tela para eles, Adriano? Porque tem gente que acusa o Novo Testamento. Não, irmãos, a linguagem só mudou. Antes era assim diz o Senhor. Agora eu vos escrevo. Os escritos ali, os documentos apostólicos, como eu estou te ensinando. Lê para nós lá quem ficou. Será que Paulo tinha... O que eu estou querendo provar para você? Que Paulo tinha consciência autoritativa. Que a Bíblia, né, que eles não chamavam de Bíblia, mas que a Escritura estava sendo daqueles que foram apóstolos. 1 Coríntios 2,13. Eu não lembro mais. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus
e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Então o que, Renan? Lê o comecinho de novo? Paulo tinha consciência que o que ele explicava era... Vai lá, lê. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Segura. Não é exatamente o que Pedro falou? Que a profecia, por mais que ali ele estava se referindo ao cânon do antigo, eu não sou criança, eu sei que estava... Mas quando Paulo escreve, ele tem consciência do que ele está escrevendo. São palavras ensinadas. Será que isso é verdade, pastor? 2 Coríntios 13, 3. Quem que ficou? Visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Então Cristo, Paulo chega a dizer, Cristo fala por mim. E aqui é um apóstolo de verdade, tá, irmãos? Não é esse pica-fumo de hoje. Tá? Eu sei que a Vitória vai colocar na caixinha de pergunta, o que é pica-fumo? Depois o Liedereschi explica. 1 Tessalonicenses 2,13, Nilva. Primeira Coríntios 11, 23, Felicão. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Esse é um dos versículos, logo aqui para mim, Adriano, que eu acho mais lindo da ceia, porque Paulo não estava lá na mesa. Olha como a palavra de Deus é inspirada. Ele diz, eu não recebi num seminário teológico, eu recebi do Senhor. O maior compêndio teológico que nós temos, a maior porção doutrinária da ceia veio de quem não estava na mesa. Então o que é isso, irmãos? Revelação. É a inspiração. Então anote aí, essa aqui você tem que tirar uma foto, essa que eu gostei. Qual que são as 3 sentenças autoritativas da Bíblia? Antigo Testamento, coloca AT, assim diz o Senhor. Novo Testamento, eu vos escrevo. E hoje, pastor, assim está escrito. Pegou? Então, se você guardar essas 3 sentenças, são as sentenças da autoridade que a Bíblia é inspirada. No passado, Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Nos documentos apostólicos, eu vos escrevo. Então, é uma chave hermenêutica. Anote quantas vezes tem essas expressões. E hoje, para nós, não restou mais nada? Restou a iluminação. Assim está escrito. Não foi assim que Jesus, lá em Mateus 4, irmãos, até o diabo deve olhar para esses teólogos liberais e dizer como que esses caras não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, cara. Se até eu, cara, tenho que calar a boca quando... Estão entendendo? Então, qual que são as 3 sentenças autoritativas? Assim diz o Senhor. Bíblia hebraica. Eu vos escrevo, documentos apostólicos. Vamos falar tudo isso no cânon. E para nós hoje, com a iluminação, assim está escrito. Sendo assim, nós cremos que Antigo e Novo Testamento são inspirados. Os profetas e apóstolos. Sempre quando a gente usar essa expressão apóstolos e profetas, não estamos falando do ofício profético e ofício apostólico. Nós estamos falando de Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Onde Jesus é a pedra de esquina. Aqui é aqueles que tiveram autoridade para escrever o Santo Cânon. Nenhum apóstolo, nenhum profeta tem mais inspiração agora para escrever. Isso cessou. Nós acreditamos no ofício, nós acreditamos no dom de profecia, nós acreditamos que um profeta é aquele que fala as palavras do Senhor, mas ninguém mais pode escrever. O outro evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo profeta fulano de tal. Ah, porque o profeta ciclano de tal. Não. Interessante, irmãos, anote isso, a gente já vai... Que 2 Timóteo 3,16, quando diz toda a escritura, eu quero que você anote isso, porque tem crente com a cabeça de feijão. Ah, o Velho Testamento passou. Você vai aprender com o pastor William Dereski, continuidade, descontinuidade. Você vai aprender tudo, mas eu já quero falar aqui a matéria certa. Irmãos, quando Timóteo está falando toda a escritura, ele está falando do Antigo Testamento.
Ainda o Novo estava sendo... Ele estava falando da Bíblia hebraica, que nós chamamos hoje de Tanakh. Nós vamos falar tudo isso daqui a pouco. Ele estava dizendo, irmãos, que 75% da revelação, anote isso, ou para falar bonito, né, Adriano? Falar de uma maneira mais eloquente, 3/4 da revelação, não é a mesma coisa, fica mais, né? 75% do conteúdo é o Antigo Testamento, e tem gente que quer, isso aí é a teologia do Marcião. Tem gente que quer jogar fora o Antigo Testamento, não, só o Novo, não, irmãos. 3/4 da revelação é o Antigo Testamento. 1/4 é o Novo. Então, Atos 20 e 27, Paulo diz que ele pregou todo o conselho de Deus. Então, para com esse negócio de querer jogar fora o Antigo Testamento. Você tem que estudar para saber. Lá na teologia bíblica, com o pastor William Dereski, não querendo entrar na aula dele, mas ele vai ensinar, né, toda a complexidade, como é complemento. O Novo Testamento, anota essa frase aí já para dar um spoiler. O Novo Testamento não vem para substituir o Antigo Testamento. O Novo Testamento é complemento. Lá havia promessa, agora tem cumprimento. Você vai aprender tudo com o pastor William Dereski, que é um mestre. Então, o que significa que a Bíblia é inspirada por Deus? É toda a Escritura. Significa que todo o processo foi permeado pelo sopro de Deus. Nós podemos crer de maneira firme que os escritores bíblicos foram inspirados na sua escrita para narrar as ações como Deus queria que fosse. O que eles produziram e chegou até nós, porque a gente crê que a inspiração também está na preservação, porque tem alguns teólogos liberais que eles dizem, não, até lá na hora, Adriano, Jeremias escreveu inspirado. O problema é que depois, cara, se Deus não pode preservar a sua palavra, então larga os betes. Então nós cremos que eles produziram e chegou até nós, foi exatamente o que o verdadeiro autor. Depois vocês vão ver a brincadeira que eu faço, já vou dar spoiler. A Bíblia tem um autor e 40 escritores. Então o autor é Deus, os escritores são os homens. Então nós temos que crer que os escritores registraram exatamente o que o verdadeiro autor queria. Quer uma prova? O salmista diz no Salmo 45:1. Anote aí, Salmo 45:1. O meu coração ferve e transborda de boas palavras. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Então, irmãos, eles só eram a caneta. Quem escreveu foi o Senhor. Nós cremos que a Bíblia é o único livro sobrenatural, palavra de Deus. Nós cremos nesse dogma magno da inspiração divina. E isso é defesa da nossa fé contra toda ideologia. Então, o ceticismo, o racionalismo, relativismo, liberalismo, neo-ortodoxia, tudo que nós falamos na aula de interpretação, se você perdeu, cosmovisão, esses termos sempre estão no capacitando. Então, o que é um dogma? Tem gente que já está fazendo o sinal da cruz. Dogma, irmão, o cristianismo é uma fé de dogmas. Dogmas é um ponto fundamental da fé cristã. É um marco, é o credo certo que não pode ser removível. É irremovível da nossa fé. O resto, pontos periféricos podem ter divergências, podem mudar, mas é o que é central. E nós temos que a inspiração das Escrituras é um dogma central. Inspiração divina significa que a Bíblia não caiu do céu prontinha, tá? Ela não caiu com zíper e tudo, não apareceu no aplicativo de celular, mas que houve um processo de confecção orgânico e gradual. Aí que nós cremos. A Bíblia não foi psicografada, tá bom, irmãos? Não é que Jeremias estava ali e não sabia o que estava escrevendo. Não. A Bíblia não é um ditado mecânico. Joga lá para nós, Adriano. Eu acho que tem um slide que explica melhor. Se não tiver, a gente volta. Nós estamos aí no... Não, volta 1. Tá. Então, é isso mesmo. Coloca lá. As duas naturezas da Bíblia. Então, o que nós cremos? Que a Bíblia não foi psicografada, ela não foi um ditado mecânico. Não foi uma ação meramente metafísica que fugiu do controle humano, uma possessão escriturística que tomou a vida. O que você está fazendo, Paulo? Não sei. Eu estou escrevendo aqui, nem sei. Não. Deus soprou. A Bíblia é o hálito de Deus.
ele encheu o escritor humano, não anulando ele, mas inspirando. Isso é importante você escrever. Escreve aí. Inspiração não é que Deus estava anulando o escritor. Ele estava inspirando. Ele não anulou a capacidade, as faculdades mentais, a história, os contextos sociais, culturais, até os dons artísticos. Deus aproveitou. Então até a personalidade do escritor você vê permeando as sagradas letras. A Bíblia anote essa frase, marca o pastor. A Bíblia é Deus falando em linguagem humana. Corta para mim, Adriano. Então o que é a Bíblia? É Deus falando, mas em linguagem humana. Então quando nós falamos que ela é inspirada, você tem que entender que Deus trabalhou com essas duas naturezas. Então a Bíblia ela é divina porque a sua origem vem de Deus. E tudo foi supervisionado por ele. A Bíblia revela a Deus e mostra o estado do homem, que o homem não enxergaria sozinho. Por isso que é uma verdade inquestionável. Nós não questionamos o que a Bíblia diz. Nós questionamos algumas interpretações. As nossas diferenças podem estar no campo da interpretação, mas o que a Bíblia diz nós não podemos questionar. Mas ela também é humana. Por quê? Porque ela foi escrita pelo homem e para homem. Deus usou linguagem humana. A revelação passa pelo homem. Por isso que a Bíblia é cheia de humanidade, irmãos. Quem não entender isso vai ficar em crise. Porque ela tem duas naturezas. Joga lá na tela de novo, slide 15, Adriano. Quando cair na prova, quais são as duas naturezas da Bíblia? Divina e humana. Então, ela é cheia de mistério, cheia de coisas que o homem não conseguiria. Ela tem origem em Deus, ela revela Deus, ela é a autorrevelação de Deus, ela revela o homem, mas ela também é 100%, é igual a natureza de Cristo, é 100% divina e 100% humana. Então nós não cremos, então a nossa inspiração, ela é plenária ou verbal, eu já vou explicar o que é. Então, a Bíblia é cheia de humanidade. Quem teve aula de interpretação lembra. A Bíblia é cheia de expressões idiomáticas. A Bíblia é cheia de gêneros literários. A Bíblia é cheia de contextos, de causas e efeitos. E aí tem gente que fica escandalizado. Ai, mas por que está escrito assim? Porque a Bíblia é em linguagem humana. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre os autores, mas só dando spoiler. A personalidade do autor humano não foi anulada. Por exemplo, Amós. Amós era o quê? Alguém diz aí no chat. Boiadeiro, né? E profeta, né? Profeta matuto. Anote aí, depois leia lá em Amós 4. Quando ele vai fazer a denúncia social, Amós é um livro bom para o rogato social, e ele tá pé da vida e ele vai fazer a denúncia contra as mulheres ricas, né? As socialites da época, que instruíam seus maridos para explorar os pobres, né? Então tinha um pouco de socialite com Jezabel. É uma parada muito louca. E elas não se saciavam, elas queriam explorar o pobre para viver uma vida de luxo. Olha como que o profeta fala com elas. Está lá em Amós capítulo 4, tá? Não sou eu que estou falando palavrão, é ele. Amós não chama elas, ó socialites gananciosas, que querem viver uma vida de luxo. Ele diz assim, suas vacas de Bazã. Cara, o que é isso? Bazã era aquela zona leste lá, onde era criado na época os bois, né? Angus lá. Era a elite, aquela carne para abate. Ele estava dizendo assim, ó, Deus vai abater vocês, suas vacas. Então, por quê? Porque Amós era o contexto dele. Então, eles vão usando, então é linguagem humana. Agora, por exemplo, se fosse Isaías, quem que era Isaías? Os teólogos chamam Isaías o profeta palaciano. Isaías tem um português aveludado, né? Um português não, um hebraico, né? Robuscado. Ele não falaria. Então as coisas vão indo. Lucas, por exemplo, um cara que escreveu, né? Livro de Evangelho segundo São Lucas, que é o registro mais detalhado para os gentios, um grego helenista, um cara que ele olha todos os relatos e fala, vou fazer algo diferente. Ele tinha feito uma faculdade, na verdade ele usou ali, né? Não que ele fez uma faculdade de história, mas ele pega a mente brilhante que ele tinha, ele pega o estilo analítico, médico, e ele faz uma narrativa.
Lucas era aquele que acompanhou Paulo, né? E eu brinco em Epístolas Paulinas, que é verdade, os historiadores vão dizer que Lucas era o plano de saúde de Paulo. Paulo era tão doente, problema no olho, problema na perna, dor de cabeça, pega malária, vai. E aí, né, ele tem o plano dele, era o Unimed. E Lucas vai registrando tudo. Então, por exemplo, no Evangelho de Lucas eu faço uma sessão bem legal, então só quero dar spoiler. Deus usa o que o escritor tinha. Então, no Evangelho de Lucas, a partir de hoje, você que está aí, leia e veja detalhes médicos no Evangelho de Lucas. Ele fala que a sogra de Pedro está com febre. Ele, quem fez Lar de Paz, lembra? Qual que é o único evangelista que narra que Jesus teve hematidrose? Soou gotas de sangue. Lucas. Então Lucas ele vai detalhando, porque ele era o médico amado, está lá em Colossenses capítulo 4. Então quer dizer, há detalhes ali de mutilação, aquele soldado, né? Que foi cortado, que foi enxertado, há detalhe da sogra de Pedro. Então, Paulo, por exemplo, então eu estou só te dando assim, ó, a Bíblia é humana também. Paulo foi um cara que escreveu mais de 50% do Novo Testamento, uma capacidade. Quando você vê o estilo retórico de Paulo, eu amo. Paulo faz perguntas, ele vai indo num raciocínio assim, ó, circunférico, né, que chama, né, Diogo? De argumentações. Por exemplo, Romanos capítulo 10, ele começa com a sentença e vai fazendo o raciocínio, ele vai dizendo assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Como invocarão? Aquele que não creram. Como crerão? Naquele de quem nada ouviram. Como ouvirão? E ele vai indo. Então isso é um estilo da época dialético. É um poder de argumentação. Paulo é uma mente brilhante, uma argumentação massiva. Um filósofo cristão. Aí você pega Pedro. Pedro já é mais simples, né? Direto, narrativo. Até o grego dele, dizem quem manja de grego, que o grego dele é um pouquinho difícil, sentenças simplório. Mas o que me chama a atenção? É isso que eu quero que você entenda. Nós cremos num processo de inspiração orgânico, que a Bíblia é divina e humana. Tanto a carta de Romanos, que é um tratado teológico, que é o Evangelho segundo Paulo, um conteúdo massivo, como 1 Pedro. Os dois são cartas, os dois são palavra de Deus. Porque a Bíblia é humana, mas também é divina. Quando cair lá na prova, Letícia, quais são as duas naturezas da Bíblia? Então Deus não anulou as habilidades, as personalidades humanas, mas usou. E que tipo de inspiração é essa? Joga na tela, Adriano. Slide 16. É o que nós chamamos, né, ou os mestres aí da academia, eles chamam de inspiração plenária ou verbal. Por que é importante você anotar isso? Porque existem outros tipos que nós vamos ver. Então essa inspiração, ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Que os escritores não funcionavam como máquinas inconscientes, né? Já falamos disso. Que houve uma cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo que os capacitava. Afirma que os homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém sobre uma influência tão poderosa do Espírito Santo, o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Então nós acreditamos, irmãos, nesse equilíbrio. Anote isso, marca o pastor lá. O Adriano vai jogar para mim aqui de novo, já jogamos aí de volta. O que é a inspiração? É crer que a extraordinária mensagem de Deus, respeitando o ordinário limite humano. O que é a Bíblia? É a mensagem extraordinária de Deus, respeitando o limite ordinário humano. Então, a inspiração bíblica é a ação e supervisão de Deus para que eles recebessem, compreendessem e confeccionassem do jeito que Deus queria. Sem inspiração, não haveria palavra de Deus. Por quê? Porque o homem é cheio de erro. E só a inspiração nos certifica da falta de inerrância. Tá bom? Então a inspiração é a maneira amorosa e relacional que Deus usou para auto se revelar. Não foi uma placa de ouro, não foi o dedo de Deus, só escreveu os 10 mandamentos. Deus trabalhou nessa cooperação, nessa
maneira amorosa, nesse jeito, pele com pele, nesse jeito gostoso. Deus não possuía os autores num transe, numa possessão escriturística. Deus não fez isso, irmãos. Deus soprou vida. Deus encheu de vida e eles puderam escrever. Então nós chamamos isso de inspiração plenária verbal ou inspiração orgânica. Quer dizer, Deus preservou as individualidades e se revelou através delas. Calvino tinha um exemplo muito legal. Na época, vocês sabem, né, tinha as catedrais. E como que Calvino definia a questão da inspiração plenária e verbal? Naquela época eles deixavam bastante vidros, né? Quem já foi em igrejas antigas, geralmente os vitrais eles eram coloridos para dar aquele charme. Então a luz do sol vinha, entrava pelo vidro e fazia aquele realce, né? Igual. Então o que Calvino dizia? Que a inspiração é mais ou menos isso. A luz do sol nos vitrais. Assim como a palavra de Deus passou pelo escritor humano. Parece que é vermelho, azul, a luz vinha colorida, passava pelo vidro, mas continuava sendo a luz do sol. Diga, uau! Isso que eu gosto desse cara inteligente, né? Então os vitrais, eles só eram ali, a origem e o fim era a palavra de Deus, eles só eram o meio. Então, irmãos, só os 10 mandamentos foi escrito com o dedo de Deus. Jesus não escreveu nada. Vamos falar a verdade, Adriano? Pô, Jesus podia ter escrevido tudo, aí ficava tranquilo o cânon. Mas isso é crer na inspiração orgânica. Jesus só escreveu na terra e nós não sabemos o que ele escreveu. Ele preferiu deixar para os apóstolos. Nós vamos estudar isso na formação do cânon. Eu, se fosse Jesus, ficava escrevendo, tal, registrava no cartório. Mas a inspiração foi orgânica, simples, humilde. Coloca o slide 17, Adriano, eu já vou indo para o final. Esse slide lindo aí, agradecendo a Estela que me ajudou. Anote aí quando cair na prova. Esse desenho que eu fiz, né, Estela? Fiz um papelzinho de pão, tirei uma foto e a Estela colocou aí para nós. Esse é o processo relacional. Deus preferiu fazer assim, irmãos. Como eu disse, ele só escreveu um pouquinho com o dedo dele. Jesus poderia ter escrito um monte de livro, que na época dele já tinha material. Mas como que significa o processo? Então, quando eu perguntar lá, descreva a revelação, a inspiração, né? Estou falando o termo errado. Plenária ou verbal. No processo relacional. Deus preferiu se relacionar com o homem de maneira orgânica. Então você vai colocar lá, ó, tá vendo lá em azul? Transmissão divina. Então eu tenho que crer em tudo isso. Deus transmitiu. Pam. Recepção profética e apostólica. Pam. Registro transmissor. Seja no couro, no papiro, na pedra, na ostarca. Então registrou. Pam. Aceitação criteriosa, que é a formação do cânon. Nós vamos ver como foi formado o cânon da Tanakh e como foram 3 séculos para formar o cânon do Novo Testamento. Então eu tenho que crer que Deus estava lá. Senão eu estou lascado. E ainda depois do cânon, eu tenho que acreditar que a Bíblia chegou na minha mão pela preservação zelosa. Isso é, Antigo Testamento dos judeus e Novo Testamento da igreja cristã. Tudo isso eu vou provar mais para frente, na formação do cânon. Esse é o processo de inspiração das Escrituras. Vamos lá? Transmissão divina, Deus tinha que filtrar e para o homem entender. Recepção profética apostólica, Antigo e Novo Testamento. Registro do transmissor. Aceitação criteriosa, porque nós vamos ver que as igrejas começaram a aceitar. O Antigo Testamento foi o cânon palestino. E a preservação zelosa, porque, se Deus não preserva a palavra dele, no Velho Testamento ele usou o judeu e no Novo Testamento ele usou a Sagrada Igreja Cristã. Se eu não acreditar nisso, irmãos, vamos fechar os trabalhos, vamos acabar com a nossa fé. Jogo 18, Adriano, e aqui eu encerro. Pastor, mas tem teorias falsas? Tem um monte. Então qual que nós cremos? A plenária e verbal. Mas eu vou resumir agora bem rapidinho. Tem alguns que creem na teoria mecânica, do ditado verbal, que os autores foram meramente passivos. Isso não é realidade. Depois você lê lá Lucas capítulo 1, o que vai dizer? Querido Teófilo, eu fui fazendo uma investigação, tal. Irmãos, eles tinham consciência do que estavam fazendo.
Aqui a teoria mecânica, ela quer dizer que o cara foi tomado por uma possessão escriturística, nem sei o que eu estou escrevendo, ai meu Deus. Não. Lucas deixa claro e outras passagens deixam claro a sua metodologia. Lucas foi usado com a sua capacidade analítica de médico, de historiador, para compilar os fatos com um propósito amplo. Olha aqui para mim, ó. Quando eu der aula de Atos para vocês, se o William não brigar comigo, nós vamos brigar pelo Novo Testamento. Você vai ver que Lucas, intencionalmente, até o capítulo 10, ele vai narrando de uma pessoa, até o 12. Pedro, depois entra Paulo. Irmãos, tinha um monte de apóstolo para ele registrar, mas ele quis colocar os dois principais. Eu faço uma sessão comparando. Quer dizer, Lucas era uma mente analítica, então ele não foi possuído. Qual que é a segunda teoria falsa, Adriano? Um vai para um extremo, dizendo que o cara psicografou a Bíblia, teoria mecânica. O outro vai para o outro extremo, que é a teoria natural. Aí eu vou dizer, não, essa teoria ensina que a Bíblia foi apenas escrita por homens dotados, gênios, com uma força intelectual especial, como Sócrates, como Shakespeare, Camões, Rui Barbosa, e inúmeros outros, e nega qualquer ação sobrenatural. Aí eu deixei só 2 textos ali, Esdras 1:1, que ele vai explicar que Deus, e Atos 28:25. Quer dizer, irmãos, isso é furado também. Que homens superdotados, homens falhos, que se não fosse o Senhor estar ali, eles iam se perder. Tem mais teoria falsa? Joga para nós, Adriano. Tem. A teoria parcial, eu acho interessante, porque a teoria parcial é talvez uma das mais sutis e perigosas, a mais nociva. Ela ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Então, como que você descobrindo um falso profeta em 3, 2, 1, quando ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Essa teoria, joga para mim, Adriano, para a gente resumir o tempo, porque eu tenho que... E o que eles dizem? Que a Bíblia, na verdade, é um grande buffet, que o grande milagre é esse. É encontrar nela o que é a palavra de Deus. Só que aí que está um problema. Quem que vai definir o que é e o que não é? Quem? Eles vão dizer, não, essa passagem aqui foi um dia que Paulo comeu pizza lá na Dom da Pizza, nossos patrocinadores, Dom da Pizza. E aí Paulo... Irmãos, essa inspiração parcial, ela começa a criar força no racionalismo. Ela começa a criar força ali com René Descartes, né? Penso, logo existo. Século XVII, relativismo, neo-ortodoxia, evangelho self-service. O homem tem que julgar o texto sagrado. Ele vai para a Bíblia, lembra do método crítico? Eu tenho que ir para a Bíblia e ver que não, isso aqui não cabe. Da onde? E aí a coisa vai ficando tão feia que cai na última, Adriano. Então ali, ó, no slide, depois eu vou postar lá, só volta ali, Adriano, a teoria parcial, só para ninguém se desesperar. A próprios textos da Bíblia vai mostrando que isso é furada. Que o termo palavra de Deus é em todo o Antigo Testamento e Novo. Então a Bíblia não contém, ela é. E aí a última aqui, para nós podermos ir para o intervalinho, é a teoria reflexiva e experimental. O que ela faz? Ela ensina que o registro, ele até foi registrado. A Bíblia, né, o registro não é falso. Mas, na verdade, foi do ponto de vista supra-histórico. Quer dizer, é fruto da reflexão e das experiências de quem registrou. Mas não é veracidade total dos fatos. Então, essa teoria é fruto da neo-ortodoxia, né? Que resultou no liberalismo teológico. Por exemplo, volta para mim aqui. Eles vão dizer assim, não é os apóstolos, na verdade, não é que Jesus ressuscitou. É que cada vez no coração deles, quando eles pregavam, era como se a mensagem... Quer dizer, os caras estão ali numa histeria coletiva. Eles não estão mentindo, mas não foi bem assim. Não é que 5 pães e 2 peixinhos, não é que Jesus multiplicou. É que, na verdade, quando o menininho traz, aí o outro maluco tira os 7 boys, o outro tira o dog, o outro... Esse é um milagre. Então eles começam a fazer uma engenharia, porque eles anulam todo o sobrenatural, tudo que não cabe na razão é anulado. Então, irmãos, são teorias furadas.
Estou dizendo assim que não é que os autores, né? Jesus vai voltar no coração. Então, irmãos, tudo isso é furado. Então, no que nós cremos, para a gente fechar aqui? Vamos fechar aqui. Depois, semana que vem, só joga para semana que vem ali, Adriano, para ficar o spoiler. Nós vamos falar sobre revelação, inspiração e iluminação. Aí nós vamos definir bem isso. Volta um, quero ver. Mais um. Não foi o atualizado? Então tá. Mas volta aí. Segura aí, spoiler. Então semana que vem nós vamos falar. No que nós cremos, para fechar? Na inspiração plenária e verbal. Fruto de um processo orgânico. Deus e o homem. O liberalismo teológico, que já invadiu aí pelo menos 30% da cristandade, nega a autoridade escrita, sobrenatural, aborda a Bíblia à luz da crítica. São assim universalistas em suas convicções soteriológicas. Então, irmãos, a revelação, a inspiração e a iluminação são 3 doutrinas. Então nós vimos a inspiração. Eu vou te explicar semana que vem o que é a revelação, que é todo o produto. E o que sobrou para nós, então? A iluminação. Tá bom? Esses 3 vocábulos, eles trabalham a ação do Espírito Santo nas doutrinas escriturísticas. Tá bom? Então semana que vem, porque o horário já se vai, aí nós vamos entrar nisso, aí nós vamos entrar na questão do livro em si, como que foi feito o antigo, o novo, qual é a diferença, daí vamos entrar na formação do cânon, vamos indo, avançando em material usado, coisas. Então, essa semana vai ter muito material de apoio, que acho que você já adiante bem, para que na aula que vem nós estejamos preparados. Agora nós vamos para um breve intervalo, nós vamos ter a participação aí de um brother, os mestres, né, em 6 minutos, talvez o reverendo Solano Portela, da Presbiteriana de Santo Amaro, resumiu qual que é baseado, né? Lembra que nós falamos da Confissão de Westminster? O capítulo 5 vai fazer um ciclo perfeito. O que acontece com uma igreja onde a escritura toma lugar de proeminência, onde a escritura é pregada? Então olha que ciclo bacana. Depois o Adriano vai ver se consegue compilar esse vídeo aí, mandar para nós, ou pelo menos o link, e eu vou postar lá no grupo. Assista, na volta o Dioguinho volta, e aí o Félix já anota as perguntas. Já estamos indo para a reta final, capacitando ministério, teologia e prática. Se liga só aí. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas escrituras sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade divina, autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Também uma declaração, né, uma frase aqui, quilométrica, bem ao estilo da época, mas o que é que está falando aqui essa seção 5? Ela está dizendo que o testemunho da igreja fiel, né, testemunho da igreja, a igreja fiel, a igreja que se baseia na Bíblia, que prega a Bíblia, é uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela traz apreço e reverência pela palavra. Uma igreja fiel que prega a palavra, ela produz apreço e reverência pela palavra. Ela demonstra também a excelência do conteúdo e a eficácia da doutrina. As pregações e o ensino que flui de uma igreja fiel, elas estão sempre exaltando e as pessoas são convencidas de que ali nós temos, nesse livro, algo excelente. Como diz o Salmo
19, coisas que são mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel, excelência do conteúdo e eficácia da doutrina. Às vezes nós nos esquecemos disso, nós não somos pragmáticos, ou seja, nós não agimos porque pensamos que alguma coisa vai funcionar ou não, mas muitas vezes, na ânsia de nós termos o nosso proceder pautado por princípios, nós esquecemos que as coisas de Deus, as leis de Deus, os princípios de Deus funcionam. Eles não são camisa de força, mas eles representam o que há de melhor para nós e Deus quer o melhor para nós, sim. Então, a eficácia da doutrina, o que Deus requer é o que há de melhor para nós. O que Deus nos comanda são aqueles caminhos mais perfeitos ao nosso caminhar. Pelo testemunho da igreja, nós também somos levados a compreender a majestade do estilo e a harmonia. A Bíblia, tantos autores ali reunidos nesses livros, mas ela tem uma harmonia, um tema predominante, uma progressão de conhecimento que vai sendo construído em cima de conhecimento prévio. E um estilo que faz com que nós, a mais simples das pessoas, entenda também e com profundidade. Então, é algo realmente que se sobressai, que não tem nada comparável em outro livro, em outra literatura. Pelo testemunho da igreja, nós também vemos o escopo do todo e a revelação de que só há um meio de salvação, só há um nome no qual há salvação, que é Jesus Cristo. Não existem vários caminhos, mas Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém consegue reconciliação com o Pai, ninguém vai ao Pai senão através dele. Pelo testemunho da igreja, nós entendemos, compreendemos outras excelências incomparáveis e a completa perfeição da Bíblia. Mas notem, a sessão termina com aquelas palavrinhas que estão lá no fim, dizendo: contudo, você tem o testemunho da igreja que produz tudo isso, mas contudo, a nossa plena persuasão, a certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém de operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. É algo que é operado em nós pelo Espírito Santo. Por isso que muitas vezes nós temos que deixar a palavra falar por si. Não vai depender do nosso poder de argumentação, da construção lógica que nós fizermos de nossas palavras. Às vezes a gente está tentando discutir, arguir a veracidade da palavra de Deus com colegas de trabalho, com outras pessoas, com vizinhos, com familiares que não aceitam, e a gente está tentando argumentar, construir os argumentos de tal maneira que ele seja pressionado a aceitar essa verdade. Mas é a palavra que vai testemunhar dela própria, pela operação do Espírito Santo. E é por essa razão que às vezes aquelas pessoas de grande inteligência ou entendimento acadêmico, elas passam ao largo e não aceitam, e pessoas simples aceitam a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalhou naquelas vidas, mas também outros que têm grande formação acadêmica, quando o Espírito Santo toca em suas vidas, eles verificam que todas as doutrinas aqui ensinadas se encaixam, estão atreladas umas às outras, e você não pode descartar uma delas tentando preservar o resto. É algo que você recebe com alegria na sua inteireza.
Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos em saberemos que você está ofertando para o Ministério de Ensino e a sua oferta vai ser revertida para que nós possamos adquirir mais equipamentos, mais tecnologia. A palavra de Deus continue a chegar cada vez mais longe. Tá bom? Então, eu queria dar essa oportunidade para você. Você pode fazer e depois nós pedimos para que quem quiser possa enviar o comprovante para nós. Para um dos administradores dos grupos ali de capacitando. Então, se você vai na descrição do grupo, tem os administradores ali, você pode enviar o comprovante para um dos administradores, tá bom? Lembrando também que nós temos 2 grupos de capacitando e capacitando 2, onde são enviados vídeos, grande apoio, todos os materiais ali para você estar complementando esse estudo. Por exemplo, o vídeo desse link que acabou não saindo o som, vai estar lá. Também link de apostilas, livros e os próprios documentos que nós temos também são postados pelo professor ali. Então, a importância também de você não ficar só no que é dito aqui, né? Mas que você amplie aí o seu estudo e vá atrás desses materiais de apoio. Esses materiais de apoio já estão selecionados pelos professores para estarem sendo disponibilizados a vocês. Então, você não precisa ir lá na internet, procurar lá sobre o tema, e muitas vezes a gente acaba encontrando muito conteúdo bom, mas também muito conteúdo ruim, né? Na internet e conteúdos que não vão contribuir para o seu crescimento espiritual, ministerial e prático. Então, para que você tenha um maior entendimento, já estão disponibilizados os materiais de apoio com cada disciplina. Para aquelas pessoas que não puderam participar ao vivo da aula, nós temos a ferramenta Reposição. Essa ferramenta Reposição é um grupo fechado de algumas pessoas ali no WhatsApp para que não podem estar no ao vivo, tá bom? Então, você que sabe de alguém que não pôde estar aqui hoje, você pede ali no grupo que nós enviamos um link para a pessoa entrar nesse outro grupo, que é o grupo de reposição. Tá bom? Nesse grupo de reposição, nós enviamos os links das aulas já hospedados, né, na internet, para que ela assista a qualquer hora que ela estiver disponível. E após assistir a aula, ela coloca o nome dela, o módulo e assistir, para que ela possa contabilizar a presença dela aqui na escola. Bom, Deus abençoe vocês e voltamos ali com o Félix agora para uma interação E aí, Felicão, tem perguntas nessa noite? Dia 7 de fevereiro. Não temos. Não temos? Não temos nenhuma pergunta, pastor. Então, beleza. Então vai dar tempo de assistir o Bem Amigos ainda. Tá bom? Nenhuma dúvida, algum comentário, algum pastor que nos assiste aí, dentro do que foi falado de inspiração hoje. Semana que vem nós entramos na revelação e na iluminação e já vamos caminhando daí para as partes mais... Primeiro nós estamos defendendo, né, as escrituras através das doutrinas principais e depois nós entramos aí na confecção para desembocar no cânon do Antigo e do Novo Testamento. Então é isso? Uhum. Marcos de Virgínio Alves diz assim: a Bíblia é inspirada por Deus, escrita pelos homens, concebida no céu, nascida na terra, enviada pelo inferno e pregada pela igreja. Eita Deus!
Pastor Marcos, lá da. Vou aproveitar então para ir mandando abraço. Pastor Marcos, lá da CD Oasis, lá em Maringá. Você que é de Maringá aí, ó. Também a nossa querida primeira igreja de Maringá, Pastor JJ. Quem é aí das igrejas de Maringá aí, dá um glória aí para todo mundo ver. Maringá está dominando o mundo, irmão. Mais alguma pergunta, comentário, participação? Tem uma pergunta aqui, pastor. O Roberto está perguntando assim: qual versão da Bíblia você indica para acompanharmos os estudos? Eu prefiro, né? Então, as minhas aulas, a Almeida Revista e Atualizada, para acompanhar aqui, né? Geralmente eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada, mas nós vamos falar mais para frente aí sobre a questão das traduções, das versões, tá bom? Na verdade, não existe tradução inspirada, tá bom? Depende do propósito dela. Então, para estudar, é bom você ter aí pelo menos 5, né? Versões aí legal. E pelo menos uma ferramenta do grego e do hebraico, tendo essa. Mas daí você tem que escolher aquela linguagem do coração, né? A gente procura, como igreja, ficar ali na Almeida, Revista Atualizada, né? No máximo uma NVI, para que haja uma, né? Que isso acontece muito, as pessoas pensam até que é outra, não, a Bíblia não diz isso, diz aquilo. Então ficamos ali no meio termo aqui. Mas cada professor tem a sua tradução preferida, né? Mais alguma? O irmão, eu acho que ele está pedindo para você repetir a frase do Martinho Lutero. Isso. Então anote aí, fiz uma aliança com Deus. Então qual aliança era essa do Lutero? Não me mande sonhos nem visões. Vamos pegar bem certinho aqui, ó. Fiz uma aliança com Deus. Que ele não me mande sonhos, visões, anjos, pois estou satisfeito com as Escrituras, que me dão toda a instrução que eu preciso, tanto nessa vida quanto no porvir eterno. Então ele fez uma aliança com Deus, que Deus não lhe mande sonhos, visões, anjos, pois ele está satisfeito com as Escrituras, que me dão toda a instrução que eu preciso, tanto nessa vida quanto no porvir eterno. Então aqui ele estava batendo forte, né? Não que, não sei ele, mas nós não somos sensacionistas, não desprezamos a experiência, né? Sou wesleyano de coração e a experiência é um dos quadriláteros wesleyano, mas sempre as escrituras tem que ser suficiente, tá bom? Então Lutero dizia isso. Mais alguma pergunta, comentário? Glória a Deus. Isso mesmo. É isso? Então, pessoal, ótima segunda-feira. E aproveitar que tem um tempinho, dicas de livro. Não dei semana passada. Pastor, de onde você tirou toda essa aula? Principalmente depois quando... Esse aqui, ó. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Então, isso aqui você encontra lá, já, nossos patrocinadores, Livraria Família Cristã. Aqui está os 3 volumes compilados, tá? Então aqui, principalmente da parte da formação do cânon, como que a gente vai saber como é que foi as histórias, qual livro foi primeiro aceito? História Eclesiástica. É bem rapidinho aqui, esse livro aqui é igual peixe, tem espinho e tem carne, mas vocês são todos maduros, né? Mas muita coisa, Dogmática Eclesiástica, de Karl Barth. Também bom livro para você tirar algumas coisas. A questões ali que nós falamos, né? A crítica textual da Bíblia hebraica. Então você, depois eu vou estar postando foto. Formação do cânon, tradição cristã, tá bom? O espírito do cristianismo oriental. Aqui você tem um pouquinho de discussão. Esse aqui é sensacional. Se puder comprar só um, compra esse aqui, ó. Lendo as Escrituras com os pais da igreja. Aqui você vai ver Atanásio, vai ver as defesas, né, de Agostinho.
Então são dos 8 doutores, né? Os pais da igreja. Aqui tem um pouquinho também do pensamento de Lutero, dos reformadores, né? Esse livro da Vida Nova. A teologia dos reformadores. Tem um pouquinho de dogma aqui do Gruden, né? Doutrinas da Fé Cristã, um resumo da sistemática dele. Tem os pais da igreja, muito bom. Tá? Depois a gente vai estar postando foto. Para os nossos irmãos pentecostal da Glória, tem até a teologia pentecostal. Ó. Muita coisa da aula está aqui também. Ó. Essa daqui foi reeditada, né? Foi lançada pela editora na época do Marco Feliciano, mas ela era da CPAD. E teologia básica, né? Que é esse. Aqui tem também um pouquinho. Semana que vem eu trago outros aí e a gente enfeita aqui de novo para que você possa. Mas o principal livro é aquele do Antônio Gilberto, que eu postei lá o PDF. A Bíblia através dos séculos, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Até segunda-feira que vem. Ore por nós e tamo junto. Qualquer dúvida, manda lá no particular e fique ligado essa semana. Muito material de apoio para a gente ir encaminhando para o meio da aula aí. Deus abençoe.